Hoje eu estou aqui para falar sobre segurança de APIs, que é um assunto que está bastante em alta. E para ilustrar isso, a Sensidia é posicionada como Strong Performer num questionário do Forrester chamado Forrester Wave, que é um questionário, que é um relatório bastante criterioso, que ele compreende em duas fases. Uma fase de questionamentos, onde são feitas perguntas bastante criteriosas sobre diversos aspectos, e uma fase de demonstração, onde várias features, várias capacidades do produto são apresentadas para o Forrester. E em 2016, quando a Sensidia foi posicionada aqui como Strong Performance nesse questionário, tiveram 23 perguntas, 23 questionamentos relacionados à segurança. E agora, em 2018, quando está sendo feito essa próxima versão do relatório, foram feitas 102 perguntas relacionadas à segurança. E para o Forrester, esse assunto é um assunto bastante crítico, porque as APIs elas habilitam negócios digitais. Então é um assunto bastante importante e a segurança é muito crítico dentro dessas jornadas digitais das empresas. Aliado a isso, também tem essa regulamentação europeia que acabou de ser aprovada, que regulamenta o uso de dados pessoais pelas empresas. E a TI das empresas são muito impactadas com isso, porque nessa regulamentação deve ficar muito claro os dados nos quais as empresas estão manipulando, para que esses dados serão utilizados e por quanto tempo elas serão arquivadas nas empresas. E a TI que manipula, que é quem detém esses dados pessoais das empresas, ela é muito impactada por conta disso. E também tiveram várias exposições na mídia em vulnerabilidades, em problemas de segurança que aconteceram em vários aspectos, né? Como o caso do marca-passo, que um hacker ele provou ser possível hackear um marca-passo e matar um paciente alterando informações, estímulos dados no marca-passo para a pessoa. E, inclusive, o vice-presidente do George W. Bush, ele exigiu que o dispositivo Wi-Fi do marca-passo dele fosse desligado, fosse desabilitado, para evitar que ele sofresse qualquer tipo de atentado. Outros casos também foi uma brecha de segurança num app fitness, aquelas que rastreia, que faz o tracking das suas atividades físicas. Os dados desse aplicativo vazou e expôs informação de militares em bases militares em várias regiões do mundo, né? Então, expondo dados de inteligência do exército, que é algo bastante crítico, né? E esse é um caso bem interessante também, aqueles carros que são keyless, que você só precisa estar com a presença da chave dentro do carro para dar partida no carro. Esses hackers, eles conseguiram, com um dispositivo, só de chegar perto da casa, conseguir capturar as informações da chave num dispositivo e furtar essa BMW aqui. Essa operação durou 50 segundos, desde o momento que eles chegaram, aproximando da casa para obter os dados da chave do carro e sair efetivamente com o carro. Foi em apenas 50 segundos que eles conseguiram isso. O McDonald's da Índia, o aplicativo do McDonald's da Índia, deixou vazar informações sobre 2,2 milhões de usuários desse aplicativo, expondo informações confidenciais, informações pessoais dessas pessoas. E interessante que na Índia a vaca é sagrada, né? Então essa aqui são as duas versões do Big Mac que tem lá. Uma na versão frango e outra na versão vegana. São apenas essas duas versões do Big Mac que existem lá. Uma falha de segurança também na API do Tinder expôs o vazamento de fotos de 40 mil pessoas. E o interessante é que o motivo pelo qual um hacker obteve essas fotos foi porque ele queria fazer um machine learning de identificação facial, e essa foi a forma mais fácil que ele encontrou de conseguir criar uma base de fotos. Então, ele explorou uma vulnerabilidade única e exclusivamente para conseguir uma base de fotos para fazer o machine learning que ele desejava.
E também teve o caso do Instagram, que vazou e-mail e telefone de vários artistas, de várias pessoas famosas, também explorando uma brecha na API do Tinder. E é sobre esse plano de fundo que eu gostaria de abrir a minha palestra sobre segurança, onde desde dados sensíveis que são compartilhados, que são expostos, dados pessoais, até subtração de bens, informações de inteligência e até vulnerabilidades em dispositivos críticos e vitais para a vida de uma pessoa pode ser explorado e causar aí diversos danos, desde exposição de dados sensíveis até a morte de uma pessoa, né? Então, vamos falar sobre as vulnerabilidades, né? Quais são as possíveis formas de ataque que você pode submeter a uma API. E antes de falar nessas vulnerabilidades, só queria esclarecer, deixar bem claro o que é uma API, né? A gente falou sobre o marca-passo, que não é uma API tão comum, um REST JSON trafegando num protocolo HTTP. Utiliza outros protocolos como RFID, NFC, MST. Uma API pode ser construída sobre diversos protocolos de comunicação e diversos formatos de mensagem, não exclusivamente JSON, XML e nem HTTP. Pode ser MST, NFC, Bluetooth. Então, existem vários protocolos de comunicação e vários formatos de mensagem possíveis para se construir uma API. E essas vulnerabilidades, elas podem ser exploradas em qualquer tipo de API, de qualquer protocolo e de qualquer tipo de mensagem de comunicação. Então, basicamente, dando o exemplo de uma API mais convencional, que trafega sobre a internet, né, o protocolo HTTP, e expõe no padrão, no formato RESTful, trafegando um JSON. O que eu posso explorar aqui nessa API? Eu posso fazer um ataque de negação de serviço, que é um ataque bastante comum, bastante frequente, porém é um ataque que tem um impacto pequeno sobre a API. Ela vai causar no máximo uma indisponibilidade e o dano temporal de um ataque desse tipo, ele é muito pequeno. Ele vai durar poucos segundos, às vezes alguns minutos, no máximo algumas horas, até que os sistemas sejam restabelecidos e as APIs, as funcionalidades estejam disponíveis novamente. Então ele vai ter um impacto temporal curto e um dano que não é muito grande, né? Ele vai causar apenas indisponibilidade, mas ele não vai destruir informações do negócio, não vai expor informações vitais para o negócio. Mas é um dos ataques mais feitos em APIs. Outro ataque possível é fazer o uso não autorizado dessas APIs, então você se apoderar de credenciais de acesso ou explorar uma API que tem uma vulnerabilidade na forma como ela é acessada, ou até mesmo utilizar uma API que não tem nenhum critério de segurança, nenhum critério de autenticação, de autorização para uso. Outro ataque possível é fazer espionagem de rede, então um man in the middle ali interceptando o tráfego, interceptando as mensagens que estão sendo trafegadas na rede, conseguir ter informações confidenciais, informações privilegiadas que estão sendo trafegados. Outro ataque possível é fazer repetição de chamada, então dado que eu interceptei uma mensagem, eu vou tentar repetir ela, fazer uma chamada igual, né, para repetir aquela função, aquela execução. E também manipulação de parâmetros. Então, dado que eu interceptei a mensagem, eu posso manipular, eu posso alterar um parâmetro, uma informação, e fazer essa chamada novamente, ou até mesmo repassar uma chamada que nem foi feita ainda. Então, esses são os principais vulnerabilidades que eu vou explorar aqui hoje. Existem diversas outras, mas eu vou entrar no detalhe para tentar resolver essas vulnerabilidades, essas principais vulnerabilidades. Então, as contramedidas, né? Falando de uso não autorizado, essa vulnerabilidade aqui. Explorando ela, algumas contramedidas são utilizar mecanismos de identificação e autenticação para que essa API não seja utilizada de forma indevida. E aí, para isso, existem alguns padrões. O ALF é um deles. O ALF, ele utiliza essencialmente de tokens. Então, para você implementar, para você utilizar o fluxo ALF, você vai interagir com esses tokens aqui. O Client ID é um token que identifica a aplicação, ou seja, o client.
a pessoa ou o aplicativo que está desejando utilizar, que está desejando chamar a API. O client secret é uma informação secreta desse cliente. Isso é equivalente, é análogo a um login e senha de usuário. Uma pessoa, para ela acessar um sistema, para ela se autenticar, ela tem um login e uma senha. Uma aplicação, que é um componente de software, ela tem um client ID, que é equivalente ao login, e um client secret, que é equivalente à senha dessa pessoa. Então, esse client secret ele tem que ser guardado de uma forma bem confidencial, de uma forma bem secreta, para que ninguém tenha acesso, assim como uma pessoa guarda a senha dela. Já o client ID é uma informação mais pública, vamos dizer assim, né? Não precisa ser guardada em segredo. Ela, inclusive, é exposta em URLs em vários momentos, não é uma informação secreta. Mas ela identifica qual que é o aplicativo que está originando aquelas chamadas. Depois eu tenho alguns tokens de acesso, né, para você, que provam que você passou por um fluxo de autenticação, que é o Grant Code, que é um token intermediário, utilizado em um dos fluxos do ALF, que eu vou falar mais para frente. O Access Token, que comprova que realmente aquela aplicação ou o usuário daquela aplicação passou por um fluxo de autenticação e houve a comprovação de que aquela aplicação é ela mesma e aquele usuário é ele mesmo. Então, o resultado desse processo de identificação e autenticação é a obtenção de um Access Token. E o Refresh Token, que pode ser utilizado para quando o meu Access Token expira, que ele pode ter um tempo de validade, ele pode durar meses ou anos, ou ele pode durar apenas alguns poucos minutos, e, eventualmente, eu quero atualizar, obter um novo Access Token, e aí existe o Refresh Token para que eu consiga fazer isso de uma forma mais facilitada, sem passar por um fluxo completo de autenticação. Então, quais são os fluxos? Quais são as formas de se obter esse Access Token? Existem esses 4 fluxos principais aqui no ALF, mais o fluxo de Refresh Token, que cada um deve ser utilizado para um propósito diferente, dentro de um contexto diferente. Então, o fluxo Client Credentials é um fluxo utilizado por aplicativos próprios, ou seja, aplicativos que consomem as suas APIs, ou seja, numa empresa que expõe APIs, que tem um portfólio de APIs, e ela tem aplicativos que consomem as suas próprias APIs, é nesse contexto que eu estou chamando aqui de aplicativo próprio. Aplicativos que consomem as próprias APIs da sua organização. Ou aplicativos de terceiro, que pode ser um parceiro ou uma comunidade de desenvolvedores consumindo suas APIs para diversos propósitos, para integração com o seu negócio ou criação de novas soluções disruptivas no modelo de Open APIs. Então, o fluxo Client Credentials ele tem o objetivo apenas de autenticar o aplicativo. É quando não existe um usuário, não existe ou não precisa existir o papel de um usuário interagindo com essas APIs. Então, seria uma integração machine to machine ou business to business, onde não tem o papel do usuário, do consumidor final daquela informação. Então, basicamente, o Access Token é obtido utilizando essas duas informações, o Client ID e o Client Secret da aplicação. E um detalhe importante é que se o que está consumindo as minhas APIs é um aplicativo móvel, um aplicativo do celular, que se comunica diretamente com a API, ou uma single page application, que eu tenho JavaScript lá no browser que chama diretamente as minhas APIs, eu não posso utilizar esse fluxo, porque o meu client secret estaria exposto de uma forma que alguém poderia obter ele indevidamente. Então, se eu fizer uma engenharia reversa no aplicativo do celular, eu consigo extrair esse client secret lá de dentro, ou numa single page application também, se eu der um exibir código-fonte, o meu client secret vai estar lá. Então, eu não posso utilizar esse fluxo em single page applications e nem em aplicativos mobile. Eu preciso ter um server-side que guarda esse client secret. Se o aplicativo chama diretamente a API sem passar por um server-side onde esse client secret está armazenado, eu não posso utilizar esse fluxo. E é um fluxo bastante simples, então basta passar o client ID e o client secret e obter um access token, sendo que o client secret tem que estar num lugar mais secreto. Um outro fluxo é o Resource Owner Password Credential. Esse fluxo ele tem como objetivo autenticar o aplicativo
e usuário do aplicativo. Uma característica desse fluxo é que o login e senha do usuário, ou qualquer outra credencial de identificação desse usuário, poderia ser CPF, senha, ou e-mail e um PIN, ele é digitado no próprio aplicativo, né? Essas 4 informações elas vão juntas para que se obtenha o Access Token. Então, ela não pode ser utilizada por aplicativos de terceiro. Aqui está próprio, mas está errado. Esse aqui seria um aplicativo de terceiro. Porque eu não posso passar o login e senha, as credenciais de autenticação do meu usuário para um terceiro. Por exemplo, o Guia Bolso, por exemplo, é um aplicativo onde eu faço a minha gestão financeira e eu preciso digitar lá no Guia Bolso a minha agência, conta e senha para acessar o Internet Banking. Isso é uma vulnerabilidade bastante grande, né? Eu estou passando para o Guia Bolso minhas credenciais de acesso ao meu Internet Banking, né? Então, é um uso indevido aí desse fluxo que é feito. O terceiro fluxo é o Authorization Code. O Authorization Code ele tem como objetivo autenticar tanto o aplicativo como o usuário do aplicativo, mas nesse fluxo, o login e senha do usuário não é digitado diretamente na aplicação. Então, como que funciona isso? Aí aqui tem um fluxo de sequência, um diagrama de sequência, que está bem difícil de ler, mas eu vou explicar aqui cada passo que está acontecendo. Então, aqui eu tenho o usuário final, né, a pessoa que quer acessar os dados dela. Vamos colocar como exemplo aqui o Guia Bolso e interagindo com uma conta bancária de uma pessoa, né? Então, eu aqui, por exemplo, eu abri o meu aplicativo, né, o Guia Bolso. Aí, o que o Guia Bolso deveria fazer? Ele deveria me redirecionar para uma authentication page do meu banco, no caso, Bradesco. Então, ele deveria me redirecionar para uma página onde eu digito a minha agência e conta e senha do Bradesco. Aí, o Bradesco, aí aqui existe o papel do API Gateway, que é um facilitador para você implementar esse fluxo, que as plataformas de API elas já cuidam de todos os detalhes de criação de tokens, de validação desses tokens, mas não é obrigatório. É só um meio de facilitar a implementação desses mecanismos. Então, o pop-up lá do Bradesco me redireciona para um API Gateway, que vai me autenticar, não é o DAP, ou seja, o Identity and Access Management que o Bradesco tiver, que pode ser um LDAP ou um sistema qualquer, que vai verificar se aquele usuário, se aquela agência conta e senha está correta. Estando correto, ela vai devolver um true ou false, sim ou não, né? Se foi autenticado com sucesso ou não aqui para o API Gateway. E se o Gateway receber um true, ele vai gerar o Grant Code, que é aquele token de uso intermediário. Esse Grant Code vai ser passado para a Authentication Page e retornado aqui para a aplicação. Então, veja que os meus dados de acesso, os dados do usuário, ele foi digitado apenas no ambiente do Bradesco aqui. O Guia Bolso não teve acesso a essa informação. Então, de posse desse Grant Code, o Guia Bolso ele vai passar para um server-side dele, onde com o Client ID dele e o Grant Code dele, ele vai enriquecer adicionando o Client Secret. Então, esse Client Secret ele ficou secreto aqui, no server-side, e aqui ele passou para o Gateway o Client ID, o Client Secret e o Grant Code. E aí o Gateway aqui me trocou esse Grant Code pelo Access Token. E aí esse Access Token foi retornado para o aplicativo e eu estou autorizado a fazer qualquer outra chamada aqui em sequência para consultar o meu saldo, o meu extrato e usar qualquer outra API aqui do Bradesco. Então, esse é o fluxo Authorization Code, que pode ser utilizado tanto para aplicativos próprios quanto aplicativos de terceiro. Porém, se for um aplicativo próprio, a recomendação é utilizar o Resource Owner Password Credential, né? Eu não preciso trazer essa complexidade desse fluxo para um aplicativo próprio, sendo que no aplicativo do Bradesco eu posso entrar lá direto com minha agência, conta e senha. Eu não tenho a necessidade de utilizar esse fluxo, apesar de ser possível. O terceiro fluxo é o fluxo implícito. Ele é justamente para aquele caso
é que eu tenho a Single Page Application, que no JavaScript da página ela chama diretamente as APIs, ou no aplicativo móvel que chama diretamente as APIs, sem a existência de um server-side que eu possa guardar o meu client secret em sigilo. Então, o que ele utiliza aqui para fazer a autenticação é apenas o client ID, o login e senha do usuário, caso exista o papel do usuário. Esse fluxo pode ser utilizado tanto para autenticar apenas aplicativos, como aplicativo e usuário. Então, como que funciona esse fluxo? Nesse fluxo, ele é bastante similar ao Authorization Code, ele muda em algum momento. Então, eu abri a aplicação me redirecionou para uma tela de autenticação do dono da API, do dono dos recursos. Ele passou pelo gateway, ele fez a identificação desse usuário e senha, me retornou aqui o true ou false, e aqui, nesse momento, eu gerava o grant code. No fluxo implícito, eu retorno diretamente o access token. Então, o access token já é gerado aqui, não tem aquele passo intermediário de trocar o grant code pelo access token. E aí existe uma singela diferença aqui. Antes, a authentication page, ela retornava o grant code. Agora ela vai fazer um redirect para uma URL do aplicativo previamente cadastrada com o access token. Então, no momento que eu estou criando a minha app para usar esse fluxo, eu tenho que criar uma URL de redirecionamento para que eu receba esse access token. Então, esse access token vai ser enviado para essa URL de redirecionamento do guia bolso. Então, é o guia bolso que vai receber esse access token através da URL de redirecionamento que ele cadastrou. E com isso eu garanto que nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ponto, essa informação foi enviada. Esse é um dos fluxos mais utilizados na internet, é um dos fluxos mais comuns. Então, quando você está utilizando o OpenID para se autenticar com o Google, por exemplo, o AliExpress, ele utiliza esse fluxo aqui para quando você quer se autenticar com o Facebook ou com o Google, e esse é um dos fluxos mais utilizados na internet. Então, colocando tudo numa tabela, esses são os fluxos, isso é o que você consegue autenticar para aplicativos próprios e aplicativos de terceiro. Então, o Client Credential, ele autentica só o aplicativo, seja próprio ou de terceiro. O Resource Owner Password não deve ser utilizado por aplicativos de terceiro. E em aplicativos próprios, ele autentica o aplicativo e o usuário. O Authorization Code, como eu comentei, ele até pode ser utilizado por aplicativos próprios, mas ele vai trazer uma complexidade desnecessária. Você pode utilizar esse fluxo aqui de cima. Em aplicativos de terceiro, ele autentica o aplicativo e o usuário do aplicativo. E o fluxo implícito, que é um dos mais utilizados, ele autentica tanto o aplicativo, como ele pode ou não autenticar o usuário, seja para aplicativos próprios ou seja para aplicativos de terceiro. Beleza? Bom, e uma dificuldade que a gente encontra com o ALF é que ele devolve apenas um access token. Ele não devolve nenhuma informação de quem é aquela pessoa que acabou de se autenticar. Então, a pessoa acabou de entrar lá com o usuário e senha, eu já teria em mãos essa informação de quem é a pessoa, né? Mas o que eu acabo tendo que fazer é uma próxima chamada aqui. Então, eu estou fazendo um get aqui na API users/me, para saber quem é essa pessoa que acabou de se autenticar. E aí, a API está me retornando os meus dados aqui, login, nome, e-mail. Mas como eu acabei de fazer uma autenticação, essa chamada poderia ser evitada, né? Eu poderia trazer informações adicionais dessa autenticação, além do access token. Então, para isso, existem alguns outros padrões que complementam o ALF. Então, o ALF é um padrão que ele pode ser complementado com outros padrões, como, por exemplo, o OpenID. O OpenID traz algumas características para enriquecer esse processo de autenticação. E, voltando aqui ao meu fluxo implícito, nessa Authentication Page aqui, eu poderia ter algumas informações adicionais aqui, que são especificadas pelo padrão OpenID.
Então, quando eu estou me autenticando aqui, esse é o caso do AliExpress, né? Então, eu estou me logando no AliExpress utilizando minha conta do Google. Então, aqui ele diz, para prosseguir para o AliExpress, eu quero usar qual conta minha do Google, e ele diz aqui o que ele vai compartilhar com o AliExpress. Então, além de devolver o token de acesso, ele também já vai devolver o meu nome, o meu endereço de e-mail, a minha foto e a minha foto do perfil. Isso aqui faz parte da especificação do OpenID, que é um atributo chamado scope, que diz qual que é o escopo de uso que o AliExpress quer fazer da API do Google. Então, aqui ele diz que ele quer obter essas informações. E veja aqui, ó, na URL, quando o AliExpress fez esse redirecionamento para o Google, ele passou aqui o Client ID. Esse é o Client ID do AliExpress, que, como eu falei, é uma informação que deve ser tratada como uma informação pública, né? Ela está exposta aqui na URL. Além disso, de forma complementar ao AUF e o OpenID, existe o JWT, JSON Web Token, que é um padrão que define uma forma de eu devolver informações complementares ao meu token. Então, aqui, nessa parte do fluxo, ao invés de eu devolver um Access Token, ou melhor dizendo, o meu Access Token pode ser devolvido num formato JWT, no formato JSON Web Token. E esse JSON Web Token, ele segue essa estrutura. Ele tem um cabeçalho de header, que tem algumas informações que dizem como que ele foi criado. Ele tem um payload, que tem as informações adicionais, algumas informações que eu queira ter inserido dentro dele. E uma parte de assinatura, para eu garantir que essa informação ela não foi manipulada, não foi adulterada. Então, de vez de devolver um Access Token convencional, eu poderia devolver um token desse, um token JWT. Isso aqui é o token JWT encodado, né? Eu passei uma base 64 em toda essa informação, na verdade, uma base 64 nesse primeiro trecho que gerou essa string, uma base 64 nesse trecho que gerou essa outra string, e uma base 64 nessa assinatura digital aqui que gerou esse terceiro pedaço da string. Então, com isso, quando eu terminei o meu processo de autenticação, o meu cliente consegue fazer o Base64 decode e obter as informações de login, evitando, assim, essa chamada aqui, depois que eu fiz a autenticação, fazer uma segunda chamada para saber quem é a pessoa que acabou de se autenticar. Então, isso poupa um pouco de trabalho do consumidor e leva essas informações aqui adicionais ao processo de autenticação. Bom, uma forma de aprimorar o meu processo de identificação e autorização é eu ter 2 ou 3 fatores de autenticação. Eu falei apenas de usuário e senha, né, que é uma coisa que o usuário sabe, mas também você pode adicionar outros fatores de autenticação, como alguma coisa que você tem, por exemplo, um token, um chaveirinho que fica gerando um token aleatório, aquele cartão do banco que tem vários números, várias posições e vários códigos, ou uma coisa que eu sou, né? Um reconhecimento facial, um reconhecimento de íris, um reconhecimento digital. Eu posso incrementar o meu processo de autenticação com esses outros fatores. Então, eu posso ter 2 fatores aqui quando eu identifico quem eu sou e o que eu sei, ou 3 fatores com o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei. Aí um exemplo disso é o Google Authenticator, que você pode utilizar, você não precisa implementar essas características de o que eu tenho, você pode utilizar as soluções prontas, como esse caso do Google, que você baixa um aplicativo que ele fica gerando aleatoriamente números equivalente àquele chaveirinho de banco, e você pode utilizar ele para se autenticar em alguns momentos. A plataforma da Sensidia pode utilizar isso no API Manager, que é onde você faz todas as configurações de API. Quando você se autentica, quando você se loga nela, você pode ter a opção de ter 2 fatores lá, ou não, ou apenas um fator, que é apenas um usuário e senha.
Bom, e com isso a gente resolveu aquele problema de acesso não autorizado. Uma próxima vulnerabilidade é a espionagem de rede. E para isso eu tenho algumas contramedidas que é a criptografia. A criptografia ela pode ser feita com chave simétrica, que é quando eu tenho uma única chave que criptografa a informação. Então, ou seja, eu tenho uma informação original e eu quero cifrar essa informação. Eu quero criptografar ela. Eu tenho uma chave que faz esse processo de cifragem e essa mesma chave que faz o processo de decifragem voltando para o texto original. Qual que é a desvantagem, né, desse mecanismo? A chave pode vazar facilmente. Então, como é uma única chave que pode estar compartilhada por várias pessoas em vários pontos, ela é mais fácil de vazar. E uma vantagem dela é que ela é muito rápida. O processo de cifragem e decifragem acontece em poucos milissegundos. Uma outra forma de fazer a criptografia é com chave assimétrica. Na chave assimétrica eu tenho um par de chaves. E sempre que eu cifro com uma delas, eu posso cifrar com qualquer uma das duas, eu só consigo decifrar com a outra. E, por padrão, uma das chaves eu mantenho ela privada, eu mantenho ela comigo em segredo, e a outra eu posso passar ela para quem eu quiser. Então, aí surge o conceito de chave privada e chave pública. E aí, como que funciona essa criptografia? Se eu quero mandar uma informação aqui para o Beto, e eu quero que só o Beto seja capaz de abrir essa informação, eu criptografo com a chave pública do Beto. Como o próprio nome diz, ela é pública, então o Beto ele pode fornecer, tem uma forma fácil do Beto distribuir essa chave para quem quiser. Então, o texto original é criptografado com a chave pública, eu tenho um texto cifrado que só pode ser aberto, ele só é capaz de ser decifrado com a chave privada do Beto. E aí, com isso, só o Beto que consegue ter esse texto original e a pessoa que gerou essa informação. Então, com isso, eu consigo garantir uma privacidade de uma forma mais segura. Porque a chave privada ela é mais fácil ser guardada em segredo. Mas a desvantagem desse modelo é que ele é muito lento. Ele é muito lento mesmo. Demora alguns segundos ali para fazer o processo de criptografia e descriptografia. Então, eu tenho um modelo de chave simétrica, que ele é rápido, mas ele é vulnerável porque essa chave pode facilmente vazar. E eu tenho um modelo assimétrico, que é mais seguro, que eu consigo guardar as chaves de uma forma mais segura, mas ele é muito lento. Então, o que eu faço, né? Eu posso juntar os dois modelos de criptografia num fluxo onde eu tenho o meu software aqui, eu tenho a minha API, que gera uma chave, um par de chaves assimétrica. Isso pode ser renovado de forma temporal. Então, todo dia eu posso ter um par de chaves novo. E eu disponibilizo para quem quer enviar informações para mim uma forma de obter essa chave pública. Então, antes de eu fazer as minhas chamadas aqui, as minhas APIs, eu obtenho a chave pública, aí eu gero uma chave simétrica randômica, eu criptografo essa chave simétrica randômica que eu acabei de criar com a chave pública que eu obtive aqui anteriormente, e eu envio a minha chave simétrica para o provedor da API. Aí, só o provedor da API, que tem a chave privada, que é capaz de descriptografar essa chave simétrica com a chave privada que ele tem. E a partir desse momento aqui, nessa linha do tempo, eu tenho uma chave simétrica que foi gerada por esse cara, foi descriptografado por esse cara, e mais ninguém tem essa chave. Mesmo que tenha um man in the middle aqui, alguém interceptando essa requisição, ele não foi capaz de compreender aquela informação que estava criptografada, que só pode ser descriptografada com a chave privada aqui do provedor da API. Então, com isso, eu consigo juntar o melhor das duas soluções. Uma chave simétrica que é muito rápido e que está compartilhada apenas com essas duas pessoas e ninguém conseguiu ter essa informação no meio do caminho. Bom, a próxima vulnerabilidade é a manipulação de parâmetros e a contramedida que eu tenho para isso é assinatura digital. Mas antes de falar de assinatura digital, eu vou falar de função hash, que tem como objetivo pegar uma mensagem, um texto de tamanho variável, em um
texto de tamanho fixo. Então, pode ser um livro de 800 páginas que, aplicando uma função hash a esse texto, a esse livro de 800 páginas, ele vai gerar, para mim, uma string fixa lá de 256 ou 512 bits. Ou se for uma palavra, meu nome, por exemplo, Daniel, e eu aplicar uma função hash a essa palavra, ele vai gerar uma string também do mesmo comprimento de 256 ou 512 bits. E esse hash identifica de uma forma única essa informação que foi feito o hash. Então, feita essa introdução, então, exemplificando aqui, né, eu tenho o texto original, eu apliquei a função hash e ele me gerou essa string aqui de tamanho fixo. O algoritmo recomendado para a função hash é o SHA-2, que é o que está mais sendo utilizado ultimamente. E a assinatura digital ela faz uso dessa função hash. E o propósito da assinatura digital é garantir a autenticidade da informação, integridade e não repúdio, ou seja, o emissor não pode negar que foi ele que gerou aquela informação. E como que é feita uma assinatura digital, né? Então, eu tenho o texto original, eu aplico a função hash nele, eu criptografo com a chave privada, com a minha chave privada, e aí essa hash aqui, ela está criptografada aqui com a minha chave privada. Então, esse é o lado do emissor, quando eu estou querendo assinar uma mensagem. Então, eu assinei, esse texto aqui original, ele está assinado, ele recebe essa assinatura. E agora, o receptor, ele de posse do texto original, ele aplica a mesma função hash, que gera esse resultado, ele pega a assinatura digital lá da Alice, descriptografa essa assinatura digital com a chave pública da Alice e vai gerar, como resultado, né, vai ter o hash da Alice descriptografado que tem que bater com o texto original. Então, feita essa comparação, essas informações tendo sido iguais, significa que esse texto aqui ele não foi manipulado, ele não foi adulterado por ninguém. Foi realmente o texto que a Alice me mandou, sem nenhuma mudança. Então, a assinatura digital ela garante, né, a autenticidade, que realmente foi a Alice que gerou aquela informação, a integridade, que ela não foi alterada, e a Alice não pode negar que foi ela que criou aquela informação. Ela não pode dizer, não, mas não fui eu que escrevi isso, não fui eu que mandei essa mensagem. Bom, a próxima vulnerabilidade é a repetição de chamada. Então, dado que eu interceptei uma mensagem, ela pode até estar criptografada, eu posso nem compreender ela, mas eu posso estar querendo repetir, fazer uma segunda chamada daquilo. Por exemplo, pode ser uma transferência que eu estou fazendo de uma conta para outra, e eu interceptei essa mensagem no transporte, né? E ela está criptografada, eu nem sei, nem consegui compreender ela, mas eu mando de novo essa chamada. Então, ela tem todos os tokens lá de autenticação, o Access Token, o Client ID, e, teoricamente, eu conseguiria repetir essa transferência de uma conta para outra. Então, como que eu evito que essa repetição de chamada seja feita? Através de um Unique Request ID. E como que eu gero isso? Então, o aplicativo, quem está querendo chamar a API, ela pode gerar um timestamp, ela assina digitalmente esse timestamp e ela envia e quando ela vai fazer a chamada para a API, ela envia o timestamp, a assinatura digital desse timestamp e o payload da requisição, que é a transferência que eu estou fazendo de uma conta para outra, né? E aí aqui a aplicação ela vai validar a assinatura digital e vai validar se aquele timestamp é único para esse cliente. Ou seja, que essa requisição não foi utilizada anteriormente. E aí com isso eu consigo garantir a unicidade da chamada, que ela não está sendo repetida, porque esse timestamp não foi utilizado anteriormente. E ele também não foi manipulado, porque ele está assinado digitalmente, então eu garanti que ninguém mudou esse timestamp e repetiu a chamada. Beleza? Bom, o próximo ataque é negação de serviço. Então, como que eu resolvo isso? Existe o WAFs, que é Web Application Firewalls, que tem como principal propósito garantir esse tipo de ataque. Eu também posso ter uma ferramenta de API Management, que traz diversos requisitos para definir quantidade de acessos por IP, por aplicação ou por API.
Também é muito importante que eu monitore o tráfego para identificar comportamentos maliciosos. Então, aqui eu tenho alguns picos de requisição, é importante eu analisar o porquê que esses picos aconteceram, pode estar saindo alguma tentativa de ataque, e nesse caso seria interessante eu fazer uma limitação ou um bloqueio dos IPs que estão fazendo esses picos de chamada. Limitar o uso de apps, como eu comentei, né, uma ferramenta de API Management, ela pode definir cotas de uso para cada uma das apps, e plugar também detecção de fraude ao negócio. São algumas contramedidas para evitar ataques de DDoS. E lembrando que os ataques de DDoS eles são pouco críticos, né? Ele vai causar no máximo indisponibilidade no meu sistema, que tem um dano temporal bem pequeno. Bom, mas aí eu falei de diversas contramedidas, né? E o que eu devo utilizar nas minhas APIs? Isso traz uma complexidade bastante grande. Colocar criptografia, assinatura digital, fica difícil usar as APIs, né? Então, não existe bala de prata, uma forma padrão para eu tratar qualquer API. Esse aqui é o teatro lá onde o porteiro Severino trabalha. Lá, para entrar no teatro, ele só precisa verificar que cara crachá, se a foto do crachá lá bate com a pessoa que está entrando. Para o teatro, lá onde o Severino trabalha, isso é suficiente, isso já está bom. Não precisa de nada, além disso, não tem nada de muito interessante que as pessoas possam fazer lá no teatro. Já esse aqui é o Fort Knox, que é o depósito de ouro dos Estados Unidos. Ele fica no centro de uma base militar, onde o acesso é bastante controlado. Eu acho que lá não é só cara crachá que eles pedem para entrar, né? Lá deve ter um pouquinho mais de segurança. Então, a comodidade, quanto mais fácil for utilizar as suas APIs, mais vulneráveis elas vão estar, menos segurança ela vai ter. Então, aqui tem o exemplo dos 3 porquinhos, né, da casa de palha, que é bem fácil, bem rapidinho de construir, é bem cômodo, e a casinha de tijolo, que, deu um puta trabalhão lá, é difícil construir, mas ela é bastante segura. Então, para você definir o que você vai utilizar nas suas APIs, tem alguns critérios, algumas coisas que devem ser observadas. Então, quanto você conhece dos clientes, das pessoas que vão consumir as suas APIs? As suas APIs dão acesso a informações sensíveis e elas alteram dados importantes. Então, essas são as coisas nas quais você precisa observar para definir qual que é o nível de segurança que você vai aplicar na sua API. Então, se a API ela é totalmente pública, ela pode ser utilizada por centenas ou milhares de desenvolvedores, é bastante crítico, você precisa ter uma preocupação um pouco maior. Se elas são utilizadas apenas por parceiros bem conhecidos, um uso mais restrito, aí já tem uma criticidade intermediária. Ou se ela é usada apenas para uso interno, aí tem uma criticidade mais baixa, né? E se ela dá, com relação ao acesso que se faz dessas APIs, se ela disponibiliza registro médico, transações financeiras ou dados vitais para o negócio, é algo mais crítico. Se apenas informações sociais, internet das coisas, um uso intermediário, ou só informações públicas, por exemplo, uma cotação de um preço de seguro que qualquer pessoa pode ir lá no site e consultar, um uso mais básico, no máximo, ali eu vou aplicar uma política de cota de uso, né? E se elas alteram dados importantes, então se eu posso excluir todos os registros do banco, se eu posso fazer get e obter informações e alterar informações pouco importantes para o meu negócio, ou se eu somente obtenho informações, faço somente gets, uma preocupação mais básica. Então, esses são os direcionadores para saber qual que é o nível de segurança, o quanto de segurança eu vou precisar aplicar nas minhas APIs. Além dessas vulnerabilidades que eu comentei, também existe o OASP, que é uma organização mundial, sem fins lucrativos, focada em melhorar a segurança dos softwares. E ela frequentemente atualiza esse top 10 aqui, esses principais riscos que as aplicações elas deixam, as principais brechas exploradas em aplicações. Então, essa é a lista atual aqui das principais vulnerabilidades que são exploradas em aplicações, e isso frequentemente está sendo atualizado. E
E aí, para resolver isso, é bastante importante que você tenha uma plataforma de API que está sempre se atualizando com essas tentativas de ataque e criando mecanismos, criando ferramentas para evitar que isso seja feito. Então, algumas dicas e boas práticas é você lembrar desses mecanismos de segurança e aplicar eles de forma coerente. Aqui a gente tem o exemplo do Tap to Pay, que é uma forma de pagamento bastante comum em países como Canadá e Austrália, onde o cartão, você só aproxima da maquininha de pagamento, você só precisa dar um toquinho com o cartão na maquininha e pagamentos de até $100 é feito sem que você precise provar uma coisa que você sabe ou uma coisa que você tenha. Sem você provar uma coisa que você sabe ou uma coisa que você é. Você utiliza apenas uma coisa que você tem, que é o cartão. Então, você aproxima o cartãozinho da máquina e o pagamento de até $100 já é feito. Então, aqui faltou 2 ou 3 fatores para evitar esse tipo de abordagem aqui, onde o cara só encostou lá no bolso do cara e utilizou o cartão do cara que estava no bolso para fazer o pagamento. Em países como Canadá e Austrália, isso deve ser difícil de acontecer, mas colocar uma forma dessa aqui no Brasil talvez seja um pouco mais problemático. Outra dica e boa prática é para essas operações rotineiras e que sempre vão acontecer, né, como obter chave pública, gerar chave S, você cria SDKs e disponibiliza para os seus clientes para que ele não precise fazer isso com as próprias mãos. E também pense em utilizar uma plataforma de API que vai entregar para você diversos mecanismos prontos, você não vai precisar implementar filtro por IP, toda a questão de geração e validação de tokens, rate limit, cotas de uso, criptografia com chave simétrica, assimétrica, algumas coisas colocadas lá pelo OASP, como SQL Injection, JSON Thread Protection, entre vários outros mecanismos. Bom, beleza, pessoal? Isso era o que eu tinha para falar aqui com vocês hoje e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta.